É um prazer imenso estar novamente nesse estado maravilhoso. O estado que tem aquela briga constante de quem que é o realmente que tem aquela dominância do piqui, se é o mineiro ou se é o goiano, né? A minha família é mineira, então eu tenho aquela tendência a puxar para Minas, mas também o meu coração é goiano porque a cultura é muito parecida, né? Como já foi falado, meu nome é Samuel Veloso, sou gerente comercial na Estúdio Solar Estruturas. Nós somos fabricantes de estrutura para fixação dos módulos fotovoltaicos. Estamos localizados lá no Paraná. E hoje o tema da nossa palestra é justamente para falar um pouquinho com vocês sobre a importância que deve ter ao escolher uma estrutura correta em cada projeto. Então, um pouquinho sobre a Estúdio. Nós somos lá do Paraná, como já disse. A nossa cidade é Prudentópolis, a terra das cachoeiras gigantes. Então já fica até um convite. Quando forem visitar o Paraná, conhecer a nossa cidade, uma cidade muito bacana, a terra das cachoeiras, terra do povo ucraniano, e é um povo muito solícito, e nós temos um orgulho de falar da nossa cidade. Nós começamos no ramo de estruturas no ano de 2018, mas já desde 2015 a nossa história é que nós já fomos integradores, então conhecemos um pouco das dores que vocês têm aí, né, voltado na parte de instalação. Então esse é um pouquinho da história da Estúdio Solar. E desde então, de 2018, quando surgiu a nossa empresa, foi para atender um pouco da demanda de quando éramos integradores. Posteriormente, essa empresa foi vendida e a gente está já há 5 anos, então, focado 100% em estrutura, com projeção nacional, vários distribuidores parceiros, integradores. E vou deixar uma frase aqui para vocês, já para iniciar um pouco da palestra, porque é algo que permeia bastante o nosso dia a dia, que é a nossa filosofia, que é uma frase de Dale Carnegie que diz que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Eu acredito que todos que estão aqui acreditam que se você fizer tudo com entusiasmo, você consegue ter um futuro de muito sucesso e uma assertividade nas coisas que vai se fazer, né? Os diferenciais da Estúdio Solar. Hoje nós trabalhamos, pessoal, com estruturas para telhado, estruturas para solo, e nós buscamos sempre o melhor em matéria-prima. Então, desde aço com as melhores ligas metálicas, parafusos de alta qualidade, né, para que vocês tenham um produto final muito sólido, robusto e que não se tenha problemas futuros. Hoje nós vamos falar um pouquinho, que eu acredito que é um tema que quase não é comentado, mas é extremamente importante, não só para a estrutura, mas para todos os equipamentos, que é a análise da datasheet. Quando você quando vai comprar um equipamento, acredito que todos aqui, vocês pedem sempre as informações técnicas do produto. Seja o módulo fotovoltaico, seja um inversor, seja a própria estrutura. E nesses documentos constam informações muito importantes para que vocês tenham uma assertividade na compra, que vocês acabam tendo a escolha correta. E para nós, como fabricantes de estrutura, é muito importante vocês fazerem a análise completa de um datasheet de módulo para que vocês escolham uma estrutura correta também. E é um pouco do que nós vamos falar hoje. Hoje, quando você vai fazer uma instalação fotovoltaica em um telhado, você vai escolher um módulo, você vai escolher os equipamentos e, obviamente, a estrutura também. E um ponto que acho que está sendo muito discutido hoje é o balanço de módulo, né? Quanto que o módulo vai sobrar, qual que é a distância que coloca entre um trilho e outro. E geralmente no datasheet do módulo, quase não é colocado as informações referentes a quanto que ele pode ficar de balanço, qual que é a distância mínima e essas informações. Não que não tem no datasheet, mas geralmente essas informações elas não são claras. Então hoje eu vou falar para vocês, mostrar um pouquinho como que vocês vão identificar essas informações na hora de comprar um módulo fotovoltaico, na hora de analisar um datasheet do módulo fotovoltaico. Quem aqui está há mais de 2 anos no mercado? Tem bastante gente aí. Mais de 3 anos? Olha só. Quem tem mais de 5 anos? Olha, amigo aí, mais de 5 anos. Show de bola. É o cara das antigas também. Vamos lá. Vocês vão se identificar bastante do que eu vou falar agora aqui, que e até os que estão há pouco tempo no mercado,
vocês perceberam que teve uma evolução muito grande. Há pouco nós tivemos agora a palestra do responsável pela Sunova. Ele falou as tecnologias que está tendo nos módulos, né, as dimensões de módulos. Vamos colocar assim, acho que de 3 anos para cá foi um boom assim, muito grande, de ter módulos maiores, módulos com espessuras menores, diferentes tecnologias. E para nós, como fabricante de estrutura para estúdio, é muito importante nós termos um contato direto com os fabricantes do módulo para que a gente consiga desenvolver estruturas que elas suportem tranquilamente, né, e vocês tenham uma segurança em colocar um módulo fotovoltaico, né, em uma estrutura correta. Então, por exemplo, quem é da mais antiga aqui, o nosso amigo ele falou assim, mais de 5 anos, né? Você vai ver que tinha lá atrás, era bem fácil de fazer dimensionamento, né? Os módulos 2x1, né? 992, 1,70. Ó, temos aqui, por exemplo, o módulo da Canadian, de 350 watts, que ele tem 1,76 por 1,048. Os módulos antigos, os módulos que eram utilizados com tecnologias mais antigas, eles tinham uma espessura maior. Geralmente eram módulos que tinham 40 milímetros. Lá atrás ainda tinha módulos de 45. Então era muito espesso. O que isso impacta para vocês? Lá atrás, quando os módulos eram mais espessos, automaticamente ele não dava aquela... A gente fala muito no sul, né? Embarrigar, né? Mas o termo técnico que é a deformação, o momento fletor, a deformação central do módulo. E também as deformações nas pontas. Por conta do seguinte... O frame do módulo, o perfil, era um perfil espesso. Automaticamente, ele não tinha tanta deformação. E com o passar do tempo, vocês vão ver nos outros datasheets que a gente vai falar aqui, os módulos começaram a ficar mais finos. Hoje nós temos módulos, por exemplo, vocês podem ver módulos de 665, mas que tem 30 de espessura. Então, os módulos cresceram, diminuiu a espessura, por quê? Para caber mais módulos no container, é um fator, né? Para diminuir ali o preço por watt, porque cabe mais módulos em container e isso acaba impactando. Só que para vocês é algo muito desafiador por conta do seguinte, se você acabar não seguindo corretamente o que está no datasheet do módulo, você pode ter muitos problemas, como microfissura, aquela deformação, quebra de módulo, a gente já viu isso. Então, como que faz para identificar isso no datasheet do módulo? Quando vocês abrem o datasheet, vocês vão sempre ver esse desenho. Aqui ele ficou um pouquinho desfocado, mas até quem quiser eu posso mandar esse material para vocês terem, até para treinamento de time comercial, de time técnico, mas vocês sempre vão ver um desenho muito parecido com esse. Todos os datasheets de módulo têm. Aqui vocês vão ver as dimensões dos módulos e também algumas identificações, algumas cotas, que vai mostrar para vocês qual que é a distância entre um furo e o outro. Ali tem onde que é o furo para colocar o aterramento. Aqui mostra bem certinho qual que é a distância entre este furo com este furo. E aqui qual que é o X da questão. Geralmente, quando tem essas medidas, são os locais que o fabricante de módulo utilizou para fazer o cálculo das reações de apoio. Reação de apoio aqui, para quem entende um pouco da parte mecânica, ele é onde que é considerado os apoios como se fosse o próprio perfil. Então ele coloca ali uma reação de apoio, como simulando um perfil, automaticamente você coloca em um software, ele vai ver a deformação que vai acontecer. O que isso significa? Que você obrigatoriamente precisa colocar os perfis nestes pontos que são indicados, entre os furos. Se você coloca muito mais para a ponta, você aumenta a distância central. Se você coloca muito para dentro, você aumenta muito o balanço. E isso impacta no desempenho do módulo fotovoltaico. Então, por exemplo, o módulo aqui da Canadian, ele de 1,76, a distância mínima aqui interna, a distância mínima entre trilhos é de 99 centímetros, 990 milímetros. Se a gente pegar essa distância mínima, sendo subtraída do tamanho total do módulo, e a gente dividir isso por 2, este módulo fotovoltaico da Canadian, que era o módulo lá mais antigo, ele poderia ter um balanço de até 38 centímetros. Então, o perfil você poderia colocar aqui, ele ficaria 38 centímetros de balanço ainda, automaticamente aquilo ali seria o padrão do fabricante. Só que agora, se a gente for pegar os próximos, módulo DAH de 460 watts. Já é um módulo que ainda é utilizado, não tanto, né? Mas, por exemplo, esse módulo fotovoltaico, ele é 2.094 milímetros. Veja só, ele é praticamente 30 centímetros a mais do que o módulo da Canadian que a gente falou agora, em comprimento. Só que ele tem praticamente o mesmo balanço máximo. Aí o que a gente vê hoje falar?
existe muito um achismo. Eu acho que pode deixar 50 centímetros de balanço. Gente, não existe. No datasheet do módulo mostra. Esse módulo da DAH, ele tem uma especificação, então o balanço mínimo, você pode deixar até 29 centímetros, então ele pode ter até 29 centímetros de balanço e no máximo 39. Samuel, mas e se eu colocar fora? Porque, vamos falar bem a verdade, gente? Quem acompanha o dia a dia de obra, geralmente você acaba não conseguindo colocar o perfil no lugar correto ali, a tesoura não bate naquele local. É sempre importante vocês chegarem o mais próximos disso. É o que os fabricantes indicam. Então, em relação a sempre você ter esse ajuste e cuidar sempre para colocar o perfil nesse local correto. Vamos pegar um módulo aqui que já é um pouco mais atual, um Jinko de 590 watts. Esse módulo aqui é um grande desafio, porque tem vários fabricantes que têm módulos parecidos com as mesmas dimensões. E qual que é o grande X da questão? Ele tem uma potência alta, porém ele é muito comprido, ele tem 2,41. Existe até algum módulo, se não me engano, da Lipton, que é com essa mesma potência, que ele tem 2,45. E ele se mantém a 1.134 milímetros, o famoso 1,14 de largura, né? Então ele é uma porta, né? 2,45 por 1,14. Esse especificamente 2,41. Tá. E quanto que pode deixar? 50 centímetros? Não. No datasheet ele mostra que você pode deixar até 65 centímetros de balanço e no mínimo 50 centímetros. Então é muito importante sempre, em todos os módulos fotovoltaicos, vocês tirarem essa informação e colocar para o instalador. Olha, você pode colocar, tem que deixar essa distância. Eu sei que é difícil de controlar realmente cada mão de obra, cada equipe, né? Mas tendo um trabalho ali de mostrar esse treinamento, de aplicar isso no dia a dia, vocês vão evitar muitos problemas. É um problema ali de microfissura de módulo, um problema de quebrar perfil, uma incidência de vento. A estrutura ela é projetada para a estrutura de estúdio solar, nós projetamos ela para suportar todas as isopletas, até a isopleta 5. Mas se você instalou ela talvez de forma que não foi o indicado pelo fabricante, a estrutura ela suporta, mas o módulo volta, ele dobra, né? Então, eu tenho diversas fotos, agora recentemente, acho que vocês ouviram falar que teve um ciclone lá no sul, e nós vimos muitas estruturas que tiveram problemas, mas ainda algumas que tiveram problemas por conta de instalação, que foi deixado muito balanço. Eu vi estruturas utilizado no módulo de 590 que ficou com 90 centímetros de balanço, é muita coisa. Então você imagina, automaticamente vocês não vão conseguir a garantia. Então isso pode dar um problema muito sério. Módulo aqui, por exemplo, Serafim de 670. Este módulo são módulos que geralmente são aplicados em mercados de usinas de geração centralizada, muito agora também no GD. Tem algumas distribuidoras que atuam com esse módulo, mas ele tem algumas especificações. Ele tem um local específico para colocar o perfil. Ele não permite muito ajuste. Então, nós temos os datasheets dos fabricantes e a gente tiramos essa informação, que este módulo da Serafim, por exemplo, você tem que deixar exatamente em 49 centímetros de balanço. Ele foi especificado isso no datasheet. Se instalar errado, o que acontece? Perde garantia. Então, ninguém quer ter esse problema. Então, aí qual que é o grande desafio? Porque, beleza, no datasheet do módulo tem tudo isso, mas e aí como que vocês vão escolher uma estrutura? Porque a estrutura tem que ter esse ajuste de colocar. Principalmente estrutura de solo, que já é pré-dimensionada. Porque o telhado é fácil, você desce um pouquinho e coloca o parafuso mais para baixo. Mas em solo e carport, por exemplo, você às vezes geralmente não tem esse ajuste. Então vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a estrutura da estúdio solar. Só voltando aqui, né, algo que a gente já falou, que realmente cada fabricante de módulo especifica essas informações. Então, todos os datasheets, antes de instalar qualquer obra, analisa, tá? Veja se a estrutura que você está escolhendo com o seu fabricante, a estrutura da estúdio solar, a gente tem vários modelos, todas elas, praticamente todas você vai conseguir ter esse ajuste, que eu já vou mostrar para vocês como é feito, para que você escolha um módulo fotovoltaico de qualidade, uma estrutura de qualidade que ela se adequa para que suporte e você não tenha um problema futuro. Hoje nós fixamos as estruturas por baixo do módulo. De acordo com testes que fizemos e por conta de fluxo de vento, é a opção mais segura para fixação. Quando você coloca grampos, principalmente estrutura de solo,
você tem uma entrada de fluxo muito alta e uma saída de fluxo muito pequena. É como se fosse um cano e uma redução. Concorda comigo? Você tem um cano ali de 100, uma redução pequena, você assopra, coloca uma incidência de vento, uma pressão, lá na ponta ele vai ser com uma pressão muito mais forte. É o que acontece em solo. Em telhado já é um pouco diferente, porque o módulo fica ali em paralelo ao telhado. Concorda comigo? Fica ali 10 centímetros, 8. Só que no solo não. O solo, a pressão, mesmo que seja a mesma carga de vento que deu no telhado, mas no solo a pressão é muito maior. Então, de acordo com os testes, as melhores fixações que fazemos é por baixo do módulo, fixando individualmente, sem um depender do outro, por exemplo, com o intermediário. Porque se o intermediário quebra, por exemplo, eu tenho fotos, depois eu posso mostrar para vocês que quiserem passar no nosso stand, nessas usinas que tiveram problemas, o intermediário quebrou. E se sai um intermediário, sai tudo, porque ele tira um do meio, já era, porque é um interligado no outro. A nossa fixação é individual. 4 fixadores por módulo, um de cada vez, instalando corretamente, é muito tranquilo. Eu tenho um caso, por exemplo, de um integrador lá do Paraná, amigo nosso até, por sinal, mas ele precisava de um markup ali, uma usina que ele tinha fechado muito barato, e ele pegou meio escondido, pegou o nosso datasheet e fabricou uma estrutura num serralheiro. E ele comprou só o fixador com a Estúdio Solar. Só que também, gente, existem algumas ligas metálicas específicas para fazer estruturas de solo, né? Tem algumas ligas próprias e também perfis. Perfis enrijecidos, existe toda uma engenharia por trás. E aconteceu que nessa última carga de vento, as longarinas, elas cederam todas. Dobrou tanto na parte de trás como na parte da frente. Ele teve um prejuízo gigante. Não era uma usina tão grande, era uma usina de 75, mas, vamos falar, para trocar todo o equipamento, para trocar módulo que quebrou. E assim, vocês vão ver nas fotos que eu tenho, a gente publicou no Instagram, tudo, não caiu nenhum módulo. Os módulos ficaram lá na estrutura, mesmo com toda aquela ação de vento. Só que a estrutura deitou, ela dobrou literalmente. Então, nesse caso específico, a gente ajudou ele a resolver, vendemos umas longarinas, ele teve que comprar todo o equipamento, não tinha seguro. Então foi um problema sério. Então por isso que às vezes, beleza, na época ele economizou, se não me engano, 3 ou 4 mil reais. Quanto em porcentagem isso impacta no projeto como um todo? É um risco muito grande. Então, esses são os nossos formatos de fixação, e aqui é o nosso queridinho exclusivo, que é o ajuste das terças na estrutura. Parece até ser um negócio óbvio, mas realmente ele é óbvio. Porque para vocês tempo é dinheiro, tem que ser objetivo, prático, sem fazer ajuste, tem que ser objetivo. As nossas tesouras nas estruturas de solo, elas não vêm furos na parte de cima para você fixar geralmente aquele suporte L ou uma cantoneira. Nós fazemos a fixação com uma abraçadeira e você consegue, antes de fazer o aperto, ajustar a localização do perfil para que atenda exatamente aquilo que a gente falou, que é o balanço mínimo ou o balanço máximo no local indicado. Então, por exemplo, se vocês pegarem as estruturas para layout, a estrutura convencional, a linha forte, a linha robusta, que eu já vou mostrar para vocês um pouquinho do datasheet delas, todas elas nós fazemos com esse formato de fixação. Então, como que é feita a instalação das estruturas? Você primeiro vai pegar o datasheet, você vai medir, beleza, esse módulo eu posso deixar 58 centímetros de balanço. Você vai fazer a primeira instalação, você coloca ali, faz a marcação, estica uma linha, você vai deixar ela 100% simétrica. O mesmo balanço em cima, mesmo balanço embaixo, na estrutura que vai ficar, o módulo que vai ficar lá para cima, porque ela é dupla. Estica a linha, instala 100%, ela fica bem prática. Nas estruturas de solo também, nós geralmente atuamos somente com layout, a gente sempre disponibiliza um projeto executivo para instalação. Então, por exemplo, vocês estão com a equipe de campo, vocês compraram uma estrutura com um distribuidor, por exemplo, que tem a estrutura de estúdio, ou comprou diretamente com a estúdio. Todos os projetos, a nossa engenharia disponibiliza uma planta baixa para que vocês coloquem lá na mão do cara que vai executar, para que ele faça a furação correta, para que ele saiba quanto que ele tem que colocar de furo, qual que é o FCK do concreto que tem que ser utilizado. E é praticamente uma consultoria nossa, que isso não tem custo para vocês, isso faz parte do nosso produto. E fazemos questão até de participar, porque vamos ser bem sinceros, uma usina instalada tranquilamente e prontinha ali é o nosso produto final. Então a gente garante que vocês consigam executar o processo todo correto, da melhor forma possível, e a nossa parceria, até nos nossos stands, nos nossos materiais, a gente fala muito disso, a parceria de confiança. A nossa parceria ela vai
além da negociação, além do preço, disponibilizar nosso time de engenharia, o nosso time de pós-venda 100% dedicado para apresentar soluções para vocês. Linha forte, por exemplo, é uma estrutura que é a queridinha nossa, 70% das usinas que a gente vende são com linha forte. A gente tem estruturas que elas são um pouco mais baratas do que essa, uma estrutura mais simples, mas nos últimos dias, principalmente nesse ano, o pessoal está utilizando a estrutura de da Estúdio Solar como argumento de venda para vender mais. Essa estrutura, por exemplo, ela tem pilar de 127 milímetros por 50 enrijecido, 2,50 de altura, então ele fica bem ancorado no solo, uma estrutura muito robusta. Inclusive, nós temos protótipo que nós vendemos, que vocês podem utilizar em feira, dentro da empresa de vocês, ela é desmontável, é um valor simbólico, depois se converte em cashback para vocês, é bem tranquilo. E essa estrutura, ela tem uma tesoura, a longarina, que nós chamamos lá de 4 metros. Então, atende a todos os módulos que existem no mercado, até os novos que estão vindo agora, está chegando a Intersolar. Vocês vão ver que tem módulos de 700 watts, módulos muito grandes, e essa nossa estrutura já está preparada para atender todos esses mercados. Nós também temos a linha Robust, porque com essa demanda, existem alguns módulos que precisam ser colocados perfis adicionais no meio. Então, também atende. É um perfil de 150, tem uma estrutura muito robusta, 100% aí, para que atenda a todas as demandas. Pessoal, meu tempo já esgotou, fala um pouquinho, né, Rô? Mas é sempre um prazer estar aqui no Fórum GD. Esse ano já foram vários eventos e quero agradecer a FRG por toda a dedicação para criar este evento maravilhoso, para que vocês façam network, visitem nossos stands, conversam ali com a Andresa, com a Kaline, que são as nossas vendedoras que estão hoje também. Estou à disposição de vocês também. Não vou poder estar aqui amanhã, tenho que estar lá. Na sexta-feira eu tenho um treinamento, então estou longe da minha casa, né? Mas agradeço que vocês acompanharam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Esses são os meus contatos. Passem no nosso stand, vamos bater um papo. Com certeza estamos à disposição aí para fecharmos boas parcerias e alinhar o nosso contato aí, beleza? Deixar um videozinho para vocês aqui só um pouquinho. Aí vocês acho que vão conseguir visualizar aí no take de vocês. Vamos ver se ela vai passar. A Estúdio Solar Estruturas sabe da necessidade de cada integrador solar. E por isso que a sua instalação de placas solares possui agilidade, praticidade e qualidade de 20 anos em sua estrutura. Estúdio Solar Estruturas. Eficiência e qualidade em seu projeto solar. Valeu, pessoal. Obrigado, sucesso e tamo aí. Obrigado.